Para aqueles humanos, Regis era o mais importante e o mais belo garoto do mundo. Acreditavam que lhes pertencia por direito, até que um dia tiveram que lhes dar uma grande prova de amor. A Livro Acústico Editora orgulhosamente apresenta o audiolivro Regis, um menino no espaço, de Celso Inocente. Capítulo 9. Tristes lembranças. Ele já estava ligando o tape quando ainda aleguei. O senhor prometeu, nada de besteiras. Vou lhe mostrar algo muito triste. Algo que você jamais se esquecerá. Mais triste do que a minha saudade de casa é impossível. Só para deixá-lo por dentro, você ainda não completou 10 anos da Terra. O aparelho foi ligado e eu, apenas de short, sem camisa, estava brigando de socos e rolar no chão com Toninho, um menino branco de cabelos pretos de minha idade. Nós éramos assim, sem querer plagiar um tipo de inimigos inseparáveis. Brigávamos sempre e em pouco tempo estávamos juntos novamente. Na luta, algumas vezes eu apanhava, outras batia, dependia da sorte no momento, de quem conseguisse derrubar o outro primeiro e levar a vantagem de ficar por cima. Naquele dia, ele me acertou um forte murro no nariz, fazendo com que o sangue quase negro escorresse por minha boca e tórax. Ao sentir aquele gosto doce de meu próprio sangue entre os lábios, o que sobrou dele ferveu dentro das veias, me deixando tão bravo e nervoso que me fez criar uma força descomunal, fazendo com que eu conseguisse dominá-lo, derrubando-o ao solo e me sentando sobre sua barriga, segurando com a mão esquerda em sua garganta e chegando a esfregar meu punho direito fechado sobre seu nariz, ameaçando dar-lhe um grande e avassalador soco que o deixaria bonzinho para o resto de sua bendita vida de moleque provocador. Só que não fiz. Mamãe apareceu com sua costumeira varinha de guanchuma verde entre as mãos e, puxando-me pelos braços, tentou me surrar, acertando-me algumas varadas. Escapei-me de suas garras e corri para dentro do quintal, onde algo me disse que deveria parar e esperar. Ela me surrou com mais algumas varadas sobre minhas pernas nuas. A dor das varadas, o sangue escorrendo pelo nariz e o nervosismo pela injustiça fizeram-me reagir e tomar-lhe a vara, virando-me contra ela, ameaçando desferir-lhe também algumas daquelas varadas em sua face. Porém, nessa hora, meu coração doeu e eu, arrependido, parei, devolvendo-lhe a varinha. Foi então que, sem perdão, apanhei para valer. Mamãe, nervosa, desferiu dezenas de varadas por todo o meu corpo, sem pensar aonde acertava. Pernas, braços, rosto, nádegas. Apanhei tanto que minha bexiga lotada se esqueceu de que ali não era a hora e o lugar, e se abriu, fazendo com que a urina acumulada se escorresse pelas pernas abaixo. A urina que vazou, acho que foi até bom, pois foi o alerta que precisou para que a surra findasse, e então, cumprida a cruel punição, acabei, do jeito que estava, deitando de bruços em minha cama. Poucos minutos depois, meu irmão Leandro ainda surgiu para caçoar de minhas dores físicas e emocionais, dizendo que eu iria direto, sem escalas, para o inferno, ser espetado pelo tridente do capeta, por ter ameaçado nossa própria mãe. O senhor sempre fala que me protegia na terra. Então por que não me protegeu naquele dia, daquele erro? Claro que eu lhe protegi, exclamou ele. Apanhei do cretino Toninho, apanhei de mamãe, e o pior, cometi o maior pecado de minha vida, tentando bater nela. E o senhor disse que me protegeu? Quando você foi revidar sobre ela, seu coraçãozinho pediu em dores para que não o fizesse. Quem você acha que fez isso? Se o senhor sempre me protegeu, quer dizer que Deus nunca fez nada? O universo é muito grande para que Deus se envolva em tudo o que se passa. Deus jamais interfere no livre arbítrio das pessoas, mesmo sendo crianças. Deus não faz nada daquilo
que está ao alcance do ser humano resolver por si próprio. É por isso que todos nós precisamos de certo anjo da guarda. O senhor acha que eu vou pro inferno? Claro que não, filhinho. Você já se arrependeu e Deus, com certeza, já lhe perdoou. O pior é que isso aconteceu um dia antes do senhor me sequestrar na terra. O que será que mamãe ficou pensando? Está tudo bem, menino. Acho que ela pensa que fugi de casa. Ela não pensa assim. O que mais o senhor vai me mostrar? Lembra-se da noite em que você teve que dormir pelado? Claro, essa o senhor já me mostrou. Sei que já. Mas você se lembra no outro dia, na farmácia, quando você tomou uma injeção no traseiro? Isso é normal. Veja a grossura do meu bracinho. Raquite, magrinho. E depois qual é a criança que toma injeção no braço? E do dia em que você se perdeu na cidade? É que eu morava no sítio, estava na casa de vovó e fui passear no centro da cidade com minhas primas. Na metade do caminho, resolvi voltar e me perdi. Então, você começou a chorar. 2 meninas que entregavam leite te apanhou e te levou na rádio. No caminho, encontramos meus pais e meus irmãos mais velhos, então fiquei com eles. E depois quer fugir para a terra? Justo você que se perdeu dentro de sua própria cidade? Acontece que eu só tinha 5 anos e ainda morava no sítio. Entendo. Você se lembra das representações na escola? Os teatros de alunos? Acho que minha professora gostava muito de mim, pois sempre me convidava para representar. Todos gostam muito de você, Regis. Todos têm carinho especial por crianças educadas. E depois, acho que você já nasceu com um talento nato pela arte. No ano passado, na festa do Dia da Árvore, cada classe usou 4 alunos para plantar uma árvore. Nesse dia, eu plantei minha primeira árvore. Agora só falta escrever um livro e ter um filho. Quê? É um dos ditados populares da sua terra. O homem será completo quando plantar uma árvore, escrever um livro e for pai de um filho. Vai demorar, hein? Para ter o filho, eu concordo, mas escrever um livro não precisa tanto. Não vou ser escritor. História para contar você tem. Triste minha história, não? Não vejo assim. Uma vida de aventuras. Troque comigo. Você também representou sua classe no Teatro do Dia da Pátria, entre outras 5 crianças, meninos e meninas. Será que quando eu crescer posso ser artista? Ator, não escritor. Quer ser um artista em meu mundo? Consigo lhe conceder este desejo. Obrigado, Sr. Frene, mas eu prefiro voltar para minha casa. Na terra você também jogava bola. Brinquei muito de bola com meus amigos, irmãos e primos. Só que eu não sou muito bom de bola, por isso eles sempre me colocavam para jogar de goleiro. E de goleiro, você é bom? Mais ou menos. Consigo segurar as bolas. Sou bom para pegar as bolas altas, não as muito altas, porque aí eu não alcanço. Lembra-se da sua primeira cartilha escolar? Claro, como não? Caminho suave. Sem nada dizer, ele ligou o aparelho e me mostrou. Era nada mais do que um dos primeiros dias de aula do primeiro ano escolar de um inocente menino de sítio. Levava o caderno para a professora Dona Jacira corrigir a tarefa e ela riu, alegando meu trabalho estar todo errado por estar perfeito demais. Era para que fizéssemos uma cópia dos famosos beabás da lição da barriga, e eu teria feito toda a cópia em letras de forma minúscula, quase idêntica à que estava na cartilha. Às vezes o erro se torna divertido, Afirmou o Sr. Frene rindo. Outras vezes pode se tornar muito chato. E me mostrou quando novamente levava o caderno para ela corrigir a tarefa. Quando ela tomou o caderno em suas mãos, atirou-o longe, gritando brava. Que letra horrível! O Sr. Frene estava rindo,
e eu, acanhado, só lhe disse, quase inaudível: Tem certas palavras que doem mais do que uma surra. O que a professora disse é um exemplo. Não é verdade. Acenei que sim. Ele, sério, desligou a máquina e me perguntou: Quem morava próximo da escolinha, Regis? Meu tio. Respondi triste, já sabendo o que ele iria me mostrar. Aquele homem alegre, brincalhão, aquele homem que sempre dava carreirão em todos vocês, ameaçando castrá-los. Veja isto. Tornou a ligar a máquina e na tela apareceu meu tio Gilmar, tentando arar a terra com Bainho, o cavalo baio de meu pai. Só que aquele cavalo manhoso, não habituado a trabalhos agrícolas, não aceitava as rédeas e levantava as patas dianteiras, bravo, dando coices no ar, se parecendo mais com Silver, o famoso cavalo branco de Zorro. Eu contava apenas 6 anos de idade, recém-completado, e assistia tal espetáculo grudado na cerca de arame farpado, e só sabia rir exageradamente. Coisa errada é com você, não, Regis? Foi divertido. Acho que Bainho estava com preguiça de trabalhar. Ele não era cavalo de arado, era cavalo de trotear, passear. O riso sapeca de uma infância feliz, gravada em certo tape da existência, se fazia presente também naquela hora, em ainda uma infância distorcida pelo destino fabricado. Mas a cena daquele homem bom se tornou triste poucos dias depois. Teve uma noite que ele se aproximou de casa, mas não chegou. Como você sabe? Me contaram. Novamente, o aparelho foi ligado e eu, ainda aos 6 anos, fui tirado da cama por mamãe pela manhã antes do horário habitual. Ainda se fazia escuro e mamãe, enquanto preparava meus irmãos menores, inclusive Paulinho, com apenas 1 ano de idade, mandou a mim e meus irmãos maiores nos vestirmos com roupas de passeio. Vesti uma calça de tergal cinza comprida e camisa de algodão branca, também de mangas compridas. Calcei sapatos pretos, meu irmão Leandro ajudou-me a prender meu suspensório de tecido marrom com fivelas douradas, me transformando no verdadeiro príncipezinho, apelidado depois pelo senhor Luciano, meu amigo adulto vizinho da nossa casa. Acho que já falei nele. Perguntei se íamos passear. No caminho, ela nos informou sobre o ocorrido, me deixando curioso, pois jamais teria visto tal cena. Quando chegamos à casa da irmã de papai, encontramos meu tio Gilmar com pequeno ferimento na testa, que soube depois que se dera devido a um tombo sobre as pedras próximo ao rio Lajeado. Meu tio dormia um sono eterno dentro de um caixão de madeira revestido por tecido roxo. Nunca tinha visto alguém morto e ali descobri o quão era cruel. A princípio, era igual dormir um sono profundo, onde, apesar do cheiro forte das flores e velas queimando e o som das pessoas falando baixo, não conseguia acordar. Mas o rosto triste e olhos vermelhos dos visitantes, principalmente adultos, mostravam a gravidade do ocorrido. Retirei-me e na porta dos fundos de Cócoras encontrei papai, que me perguntou em lágrimas silenciosas se eu já havia visto titio Gilmar. E eu, acenando que sim, perguntei-lhe se ele teria que ir embora para sempre. Nunca tinha visto um adulto chorar. Até aquele dia, acreditava que só crianças choravam. Adultos choram e suas lágrimas são realmente tristes. Foi o adeus daquele homem tão bom. Que você jamais se esquecerá. Se é verdade que o senhor me protegia na terra, por que então não salvou meu tio? Sinto muito. Não sou Deus. Ainda há muita coisa para o senhor me mostrar. Se for lhe mostrar tudo, gastarei 14 anos. Mesmo assim, gostaria que me mostrasse. Pelo menos o mais importante, e não coisas tristes. Por exemplo, quando nasceu seu irmão caçula. O Paulinho? Eu tinha 5 anos. Mamãe sofreu muito no parto. É verdade. Seu irmão nasceu em casa, pois vocês moravam no sítio e não conseguiram carro para levarem sua mãe ao hospital. Eu nem sabia que teria mais de um irmão.
De repente, mamãe estava mal, sofrendo muito e nos fazendo, sem entender, os segredos da vida, sofrer também. E então, algum tempo depois, apareceu tal atrevido. Que isso, Regis? Seu irmão gosta muito de você. Eu sei. Eu também o amo muito. Ele é meu mais fiel companheiro. É tal anjinho que chegou sem avisar. Acho que na minha família todos nós nascemos em casa. Diga uma coisa. Você não sabia que sua mãe estava grávida? Nem sabia. E nem sabia de onde vinham os bebês. Veja isto. Eu, ainda aos 5 anos, morava no sítio. Estava na cozinha de casa ao lado de mamãe e vovô, seu pai. Homem magro, alto, com lá seus 50 anos de idade, muito bom e gentil. Lá fora, a chuva forte e branca que estralava no telhado esparramava granizo por todo o quintal. Eram mais ou menos 2 horas da tarde e vovô pediu, acho até que foi de brincadeira, para que eu fosse lá fora apanhar algumas pedrinhas de gelo. Sem querer pensar ou pedir permissão à mamãe, saí correndo para o quintal, me escorregando no lodo verde acumulado, caindo e me sujando todo de barro. Enquanto revia a cena ao lado do Sr. Frene, eu ria exageradamente de tal divertida tragédia pela qual passara. Mandar um menino serelepe entrar na chuva é o maior castigo do mundo. Acha? Eu adorei. Eu sei disso. A seguir, revi quando, ainda aos 5 anos, junto com Sandra, uma amiguinha de sítio vizinho, brincávamos de pular sobre uma gigantesca árvore caída em nossas terras, no sítio. Revi também quando, ainda aos 5 anos, à tardinha, estava com meus irmãos mais velhos, Leandro e Carlos Henrique, que faziam seus deveres escolares em nosso quarto, e vi pela janela uma cobra que passeava por ali toda garbosa. Avisei meus irmãos e fomos segui-la, que, encontrando um buraco na parede no quarto de meus pais, aproveitou para fazer uma visita. Subiu no berço e se atreveu a passar por cima do corpo do caçula Paulinho, que, recém-nascido, por sorte, dormia tranquilo. Caso contrário, poderia querer brincar, pegando inocentemente tal bicho. Dali, ela desceu ao chão, seguiu até a sala, subiu na bicicleta de papai, embaixo do periquito que gritava sem parar. Carlos Henrique correu a apanhar sua vizinha, temendo que a cobra fizesse dele sua refeição. Enfim, um valente adulto de sítio vizinho chegou à nossa casa e acabou com a festa, quer dizer, passeio daquele infeliz réptil verde, despedaçando sua cabeça a poder de pauladas. Como será que aquela cobra não fez nenhum mal ao Paulinho? O senhor protegeu? Não, era um réptil inofensivo, alegou o Sr. Frene. Réptil inofensivo? Uma cobra venenosa? Depois que Deus amaldiçoou a serpente do paraíso, pobrezinha de qualquer cobrinha boba, são sempre recebidas a golpes imperdoáveis de pauladas. Quem o ajudou a não apertar tal cobra, pensando que fosse brinquedo? Primeiro porque ele estava dormindo. Depois porque realmente a cobra verde é muito inofensiva. E também Deus é poderoso e não permitiu. Não foi mesmo o senhor? Não, foi mesmo Deus. Gosto muito dele. De quem? De Deus ou do Paulinho? Dos dois. Você sabia que as cobras, mesmo as venenosas, só atacam quando são perturbadas? Já ouvi falar por aí. Como o senhor sabe tanto sobre elas? Aqui não existem. Quando nos falta alguma coisa, a gente se diverte estudando sobre aquilo. O senhor tem sorte em não ter cobras em seu mundo. Por que perder tempo estudando? Vocês têm sorte em não ter dinossauros na Terra. Por que perdem tempo estudando-os? Entendi sua comparação. O que mais você se lembra de sua vidinha, Regis? Muita coisa. Por exemplo? Do sítio, quando levantava cedo e ia correr pelos campos molhados, em busca das milhares de bolas coloridas que caíam do céu. Elas eram de todas as cores e estavam sempre fugindo de mim. Nem sei por quê. Mas eu sei. Sabe? Sei.
Aquelas lindas bolas coloridas só existiam em sua mente, em sua visão. Quanto mais você as tentasse pegar, mais longe elas ficavam. Parecia ser tão real. Pois é, o mundo da criança é colorido e cheio de imaginação. As lindas bolas coloridas eram nada mais do que os raios do sol que surgia no horizonte, refletindo sobre o orvalho da manhã, impregnado nas folhas de todas as plantas. Como o orvalho consegue ser colorido? As cores vinham das diversas tonalidades na pigmentação das folhas e flores das diferentes plantas. Algumas mais verdes, outras já mais secas, algumas amareladas, outras roxas, ou vinho, ou escura. Era tão real que quando já morava na cidade, ao dormir à noite, as imaginava tão bem quanto as que via pela manhã no sítio. E as via? Acenei que sim. Neste caso, elas realmente só existiam em sua imaginação fértil. Agora, a máquina me mostrava quando, aos 7 anos de idade, no Rio Lajeado, o rio que cortava nosso sítio, estávamos em um bando de garotos, entre eles meus 2 irmãos mais velhos, meus 2 primos, filhos do falecido titio Gilmar, e 2 vizinhos de sítio, todos nus, na maior naturalidade, nadando. De repente, alguém começou a nos jogar pedras e gritar que iria nos capar a todos. Todos, inclusive eu, saímos rapidamente da água, nos vestimos e fomos atravessar o rio andando para fugirmos. Todos os demais conseguiram, menos eu, que sendo o menorzinho, a água molharia minha tal calça curta, e como eu era um machado dentro d'água, se jogado vai direto ao fundo, retornei à margem e tornei a me despir. O terrível castrador de meninos aventureiros se aproximou e era nada mais nada menos do que o senhor Sebastião, primo do papai. Ao ver que era ele, tive um alívio. Teve medo de ter a mesma sina dos infelizes leitõezinhos? Afinal de contas, por que os adultos gostam de assustar as crianças com brincadeiras idiotas? Dizendo que vai castrá-las? É. Não sei. Deve achar divertido. Os adultos às vezes querem se aproximar das crianças, mas como não têm argumentos próprios, inventam brincadeiras desse tipo. Tem hora que dá raiva deles. Criança é gente e não é boba. E por que você não ficou com vergonha de que eu tenha visto estas imagens? Você estava nu e não gostava de ser visto assim. Sei lá. Porque a cena mostra uma ação natural da infância, Regis. Nada demais. No sítio, estava acostumada a viver assim. Minha madrinha disse que eu, até os 4 anos, só vivia pelados pelos terreiros, junto às galinhas. Posso lhe mostrar se você quiser. Não é necessário. Já me conheço, obrigado. Você, peladão, fazia de conta que as galinhas eram gado e vivia perseguindo-as. Vovô me contou isso. Você se lembra do dia em que seu pai lhe deu um tapa no rosto e você ficou com raiva dele pro resto da vida? Depois, você foi erguer um pedaço de pau e tinha uma cobra embaixo. Quando o papai me bateu na frente de um monte de seus empregados, e eu nem sei até hoje por que foi, eu disse para mim mesmo que ele era um homem cretino e que eu jamais falaria com ele. Mas muito tempo depois, quando a cobra apareceu, a raiva acabou na hora, não foi? Chamei papai na hora e me esqueci da raiva. Ele matou a cobra e me abraçou, mas não foi muito tempo depois. Eu sei, era metáfora. Não se passara nem 5 minutos. Fora? O que é isso? Alguma coisa sem sentido. Igual ironia ou sarcasmo. Por exemplo, se você disser, morri de tanto rir, isso é metáfora. Você está aqui e não morreu. Se você disser, preciso de algo que só você pode me dar, sua ausência, isso é sarcasmo. Cada palavra, eu nunca vou aprender. Sarcasmo, metáfora.
E por falar em matar, veja isto. Junto com o papai e o senhor José, padrinho de minha irmã Letícia, estávamos no chiqueirinho de porcos, aonde eles apanharam um dos condenados, arrastaram-no para fora e o derrubaram ao chão. O senhor José apanhou uma peixeira com 2 de meus palmos só de lâmina e me entregou. A seguir, seguraram o porco, abriram suas patas dianteiras e o senhor José me mandou sangrá-lo, dizendo que fizesse com muita força e sem piedade. Fiz cara de malvado, acunhei a lâmina sobre o peito da vítima e depois, descobrindo que só a cara era de impiedoso assassino, devolvi a arma cruel e corri para dentro de casa, agarrar-me às saias da mamãe. Acha que eu teria coragem de matar um porco? Acho que jamais. Logo um menino com um enorme coração que você tem. Lá de longe, eu continuava assustado ao ouvir os gritos sofridos daquele infeliz que tinha a faca cortando seu peito e furando seu coração para depois nos dar sua carne. Faz parte para quem precisa se alimentar. Sorte que isto não acontece em meu mundo. Falando em porcos, um dia, eu e meus irmãos mais velhos estávamos consertando o chiqueiro. Após dar boas marretadas sobre uma estaca, Carlos colocou o dedo sobre ela e alegou estar super quente. Leandro imitou ele, e quando foi fazer o mesmo, Carlos, sem perceber, deu uma marretada, e eu saí chorando, com o dedo indicador da mão esquerda todo ensanguentado. Imagino quanto doeu. O senhor viu? Como não? Por que não me protegeu? Quem disse que não? Se tivesse me protegido, não teria me machucado. A pancada da marretinha teria esmagado seu dedo inteiro. Porém, na hora H, segurei a marreta e ela bateu com pouca força, lhe machucando sim e lhe deixando cicatrizes eternas. Mas, apesar de tudo, seu dedinho ficou inteirinho e sadio. Sadio? Despedaçado? Conte coisas mais importantes. Não vou contar, vou mostrar. Estava com 6 anos de idade e voltava de um passeio a uma fazenda à beira do rio Tietê com meus irmãos mais velhos, 2 primos e um amigo Joãozinho do sítio acima do nosso. Ao atravessarmos de frente a uma velha casinha abandonada, construída à beira da estrada, meu irmão Leandro perguntou o porquê daquela casinha velha ali na beira do mato. Naquele instante, soou um assovio estridente, que se fazia parecer com alguém correndo por 3 vezes em volta da casinha, ou igrejinha, e depois entrou. Todos nós corremos assustados e só paramos a mais de 100 metros de distância, onde um de meus primos nos disse que ali era um local que marcava aonde teria morrido uma pessoa. Isso foi verdade. Exclamei sério. Eu sei que foi verdade, acabei de ver. E por que alguém que já morreu vai à terra assustar as pessoas? Foi vocês quem abusaram. Depois, ela não queria assustá-los. Só queria fazer um pedido, mas ninguém esperou. O senhor disse ela. Como sabe que era mulher? Não sei. Eu disse ela, a pessoa. E que pedido ela queria fazer? Não sei. Oração, talvez. Por quê? Algumas almas se perdem e ficam vagando em busca de ajuda. Essa ajuda é difícil, pois quando tal alma perdida consegue contatar alguém, acontece o que aconteceu a vocês, crianças. Medo. No sítio acontecia cada uma conosco. Claro, vocês eram arteiros. Lembra-se, quando vocês castravam os ratinhos? Os pobrezinhos condenados gritavam na mais cruel das dores, até morrerem, agonizando. São nocivos. Mas não são culpados por serem nocivos. Até concordo que devemos exterminá-los, mas não com tamanha crueldade. Apesar de estar com eles, eu jamais fiz essa maldade. Eu sei. O castrador era o Joãozinho. O senhor só se lembra das coisas ruins. E as coisas boas? Lembro também. Exemplo, seu primeiro beijo. Eca, nunca fiz isso. A máquina nos mostrava que nós, crianças, meninos e meninas, brincávamos de namoro no escuro. Era a minha vez de escolher. Quer? Não. Quer? Não.
Quer? Sim. Uva, maçã, pera, melão, abacaxi. Preferi uva, que era beijo na boca. Porém, só disse uva, pois não sabia o que era. Não tinha me familiarizado com o nome da fruta e a ação. Se tivesse, sempre escolheria o que fosse aperto de mão ou, no máximo, uma voltinha até a esquina. Pelo menos percebi que a escolhida fora a menina de 11 anos, Maria Lúcia. Eu tinha 8. Naquele momento apareceu mamãe e eu fiquei ainda mais tímido. Jamais beijaria uma menina na boca na presença de mamãe. As colegas insistiam que eu era obrigado a beijá-la, cumprindo o que eu mesmo desejara. Neguei, sem chance de acordo, e assim sendo, a própria condenada concordou com um beijo no rosto. Tímido, não? Caçoou, Sr. Frene. Natural, mamãe estava olhando. E o que isso tinha a ver? Muita coisa. Ela me bateria. E se a menina fosse a Beth? Mamãe me bateria do mesmo jeito. E se fosse a Regina? Sinta na bunda do Regis. Acho que por elas a surra valeria a pena. Mostrei um largo sorriso de concordância. De repente, os alto-falantes da residência nos interrompeu dizendo: Senhor Frene, favor comparecer ao hall de entrada com urgência. É com o senhor. Avisei-o. Quer ir comigo? Não, vou tomar banho e depois comer. Boa ideia. Tome seu banho. Depois me espere para irmos juntos ao refeitório.